Seja bem-vindo ao Metamorfose, nosso curso de base bíblica. Você está iniciando agora um processo de se aprofundar nas Escrituras e chegar ao entendimento da Palavra de Deus. Acredito que você acabou de viver uma maravilhosa experiência no Metanoia e agora chegou a hora de se aprofundar nas Escrituras, conhecer os fundamentos, valores que Deus espera de nós como cristãos. Após passar pelas águas, ou se você ainda não se decidiu, acredito que ao fim desse curso você terá convicções bíblicas o suficiente para tomar a sua decisão. Se você já tomou, louvado seja Deus pela sua vida, mas ainda é necessário aprofundar-se na palavra de Deus, porque são elas que nos manterão de pé por toda a nossa caminhada cristã. Não é um momento somente e nem simplesmente a adoração desse curso que te manterá em pé na presença do Senhor, mas é a vida diária com Deus. Esse curso te ensinará a vida cristã, os sacramentos da vida cristã, o que precisa ser valorizado, o que precisa ser deixado. Isso você não pode perder de vista. Te convido agora a fazer uma transição do Metanoia para o Metamorfose com a explicação bíblica e histórica do que é metanoia. Você com certeza foi convidado para esse evento e ouviu essa palavra, acredito eu, que você achou estranho essa palavra por não conhecer. Essa palavra é uma palavra grega que traz consigo o seu significado de mudança de mentalidade. No nosso português, ela é traduzida por diversas vezes nas Escrituras por arrependimento. Arrependimento nada mais é do que mudar a sua mente com relação àquilo que você irá fazer. A religião muitas vezes quer mudar as nossas práticas e a nossa atitude externa. Cristo, porém, vem para mudar a nossa mentalidade, gerar metanoia em nós. Isso permitirá com que o amanhã seja garantido pelo poder das Escrituras e pela mudança da sua mente. Algo que eu fazia de uma maneira, agora eu não faço, não porque fui proibido, mas porque a minha mente mudou. A minha perspectiva de vida está diferente e isso é exatamente o sentido dessa palavra. Te convido a entender um pouco mais sobre isso e ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia informa sobre metanoia ou os exemplos claros onde isso aconteceu. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 é para nós a nossa referência do que é de fato metanoia. Segundo esse texto, o apóstolo Paulo nos informa que seria impossível experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se não sofrermos uma profunda transformação de mente. É necessário que cada cristão entenda que para continuar a sua caminhada é necessário agora enxergar o mundo com outros óculos, e é os óculos da palavra de Deus. Você agora continuará vivendo na mesma circunstância. No próximo dia você voltará para a sua vida normal e pode se perguntar, o que está diferente? O que está diferente não é que agora eu tenho uma pulseira de salvação, ou que agora eu tenho vestes novas, externas, agora eu me visto diferente, eu falo diferente. Não. O que mudou é que a minha mente agora não está programada para o pecado, mas está programada para agradar a Cristo. Isso de fato é metanoia. Acredito que, infelizmente, a maior parte dos cristãos não sofreram metanoia. Por muitos e muitos anos, pastores, líderes tentam convencer pessoas que vale a pena servir Jesus, que vale a pena obedecer a sua palavra e vale a pena cumprir seus mandamentos. Evangelho não é isso. Evangelho é mudança de mentalidade, é estilo de vida. Não é simplesmente absorver regras e valores e fazer cumprir a ferro e fogo isso na sua vida. Antes, pelo contrário. É agora, tendo, como diz Filipenses capítulo 2, tendo em nós a mente de Cristo, agora todas as coisas que acontecem ao nosso redor são filtradas, são enxergadas de maneira diferente. Agora eu não sirvo mais aos meus próprios desejos, mas eu sirvo à vontade de Cristo. Agora eu não mais tenho ou não dou ibope para os meus pensamentos, mas agora eu tenho em mim os pensamentos de Cristo. Eu não quero seguir mais as minhas vontades, mas agora eu quero fazer a vontade de Deus. Ainda que isso não seja natural e não seja um processo rápido, vale a pena seguir isso até o final, para que Cristo transforme a nossa mente como um todo, de sorte que nós sejamos santificados por meio de sua palavra e justificados pelo sangue de Jesus.
É exatamente a metanoia que nos faz prosseguir na vida cristã. Nesse momento, você está iniciando um curso chamado Metamorfose e você daqui a pouco irá ouvir mais explicações sobre essa palavra. Mas já adianto, metanoia, mudança de mente, metamorfose, mudança de forma. É importante que após a mudança da nossa mente, a mudança da perspectiva pelo qual nós enxergamos as coisas, é importantíssimo que isso seja tão intenso que isso mude a nossa forma. Tem pessoas que até chegam a entender o que precisam fazer, o que precisam mudar, mas não têm coragem o suficiente para externalizar todas essas mudanças produzidas no coração e na mente do cristão. A partir desse momento, é necessário transformar um pensamento em realidade, colocar para fora aquilo que Cristo gerou dentro. E nós precisamos agora permitir que a nossa forma, que as nossas palavras, sim, que a nossa vestimenta, que o nosso proceder cristão seja alterado, seja influenciado por uma mudança de mente bem construída por meio da palavra de Cristo Jesus. Nessa nossa linguagem cristã, temos algo que aparece em João 3, onde Jesus vai dizer a Nicodemos sobre a necessidade, um homem já velho, doutor da lei, sobre a necessidade de nascer de novo. O novo nascimento não é algo gerado imediatamente. O novo nascimento é algo produzido pelo Espírito Santo. É consequência da metanoia, consequência de uma mudança de mente total e radical na nossa vida. Um significado mais abrangente torna-se necessário para o entendimento da verdadeira dimensão bíblica do processo de metanoia. Seu conceito envolve o arrependimento, claro, mas vai muito além disso. Mais que tristeza, pesar ou até mesmo uma mudança comportamental, metanoia sugere um novo estilo baseado na mudança do pensamento. Não se trata apenas de abandonar o que se fazia de errado, mas de perseguir o completo oposto do que se fazia antes, ou seja, aquele que antes se entregava ao pecado, agora busca intensamente uma vida de pureza e santidade. Nós não podemos servir a Deus, em outras palavras, nós não podemos servir a Deus com medo de ir para o inferno ou buscarmos não pecar. A vida cristã e a mudança de mente sugere uma busca agora pelo outro lado, uma busca pela santificação, uma busca por agradar a Cristo, uma busca pela justificação em Cristo. Se antes eu praticava más obras, evangelho não pressupõe que você pare de praticar essas más obras, mas comece a praticar boas obras. O fato é que nós muitas vezes nos pegamos satisfeitos com a não execução do pecado. Mas o que Cristo espera de nós é a prática da justiça e das boas obras. Para que isso aconteça, nós precisamos de uma mudança radical de mente. Uma vez que nós entendemos que, se Cristo está em nós, Ele mesmo gera em nós o querer e o efetuar. Então, novas atitudes e novos pensamentos são gerados a partir da presença de Deus em nós. Se nós nos contentarmos simplesmente com a não prática do pecado ou não pecar diante de Deus, nós não vamos atentar para a necessidade de crescimento espiritual, a prática das boas obras, a mudança e limpeza de um coração mau, a pureza e santificação de uma mente impura, a santificação de olhos impuros, a santificação de ouvidos que ouvem maledicência, que ouvem sobre o derramamento de sangue, sobre ouvir aquilo que é mal. Então nós precisamos chegar ao entendimento de que metanoia é muito mais do que simplesmente mudar a mente, mas de atingir todo o seu ser e agora te direcionar em uma nova direção que justifica o novo nascimento. Metanoia não significa somente mudar de comportamento, de maneira alguma, seja isso conseguido através de regras impostas, pressão da sociedade, igreja ou família. Embora todas essas fontes de influência possam fazer parte de um processo de transformação, metanoia sugere que essa transformação seja a consequência de uma mudança bem mais aprofundada e não somente uma ação externa. Nós precisamos saber e compreender que metanoia jamais, em tempo algum, pode ser produzida pelo homem.
Nós, por argumentos, por história, por versículos, por teologia, não podemos influenciar ou mudar os pensamentos de um homem. Nós sabemos que só o Espírito Santo pode convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. De maneira nenhuma por argumentos bíblicos, e eu te aconselho a nem tentar mudar uma pessoa ou mudar os pensamentos de uma pessoa, se não for pela ação do Espírito Santo. Metanoia é algo que só o Espírito de Deus pode fazer. A nova mentalidade, a nova perspectiva, esses novos óculos, essas novas lentes, só poderão ser trocadas com a presença do Senhor dentro de nós, purificando consigo todo o nosso ser, mudando todas as áreas, influenciando todas as perspectivas da nossa vida, para que sejamos, de fato, uma nova criatura. Sem que esse processo aconteça, a nossa conversão não é legítima, a nossa conversão não é completa. Não existe mudança de forma sem mudança de mentalidade. Se você mudou a sua forma, mas a sua mente continua desejando o pecado, continua admirando o mundo, continua desejando fazer aquilo que se fazia antes, tem alguma coisa errada. Nós vivemos uma geração de religiosidade. E a religiosidade pressupõe uma mudança externa e a mesmice interna. Mas Cristo não. Se ele não mudar o seu interior, de nada vale a forma. Não foi essa a discussão contínua de Jesus com os fariseus? Não foi essa as repreensões diversas e calorosas de Jesus com os doutores da lei? Dizendo, vocês comem um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês são como sepulcros caiados, por fora estão lindos, mas por dentro há muita podridão. Não é isso que Jesus questiona nos fariseus? Nós, cristãos, não podemos admitir mudar fora e não mudar dentro. Antes, permita que o Espírito Santo entre no seu coração e comece a gerar nova mentalidade, novos posicionamentos, novos desejos, novas inspirações para que você possa viver uma vida cristã genuína. Não estamos preocupados em mudar o seu exterior, criticar nada do que nós vemos. Antes, pelo contrário, estamos esperando que o Espírito Santo produza em você e dentro de você novos pensamentos, novas vontades e novas inspirações. Que o Espírito Santo possa fazer esse trabalho, possa continuar te ajudando a moldar dia após dia as suas vontades, pensamentos e te ajudando a abandonar as velhas práticas para que você se torne um novo homem. Por fim, não pode ser produzida pelo homem somente pelo agir do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. Logo, para sofrer metanoia, você não precisa ir a um evento somente, você não precisa buscar um método, não. Você precisa buscar o Espírito Santo. Nós temos um evento, como você pode ter participado, Metanoia, mas a proposta desse evento não é o lugar, não são as pessoas, mas é um seu encontro profundo, individual, exclusivo, isolado com Cristo Jesus. De sorte que Ele te convença, e não as palavras, e não as reflexões, e não os abraços, e não o serviço, mas que o Espírito Santo te convença pelo caminho que você deve andar. Nessa etapa, você passará agora de uma experiência mental para agora mudança de forma. Nós vamos aprender nas próximas lições princípios, valores fundamentais para que Cristo, através do Espírito Santo, possa moldar a sua vida dia após dia. Não se desespere, não fique ansioso pelas mudanças, não fique ansioso por mudar logo, por ser transformado logo. Cristo trabalha em nós por processos. Não queira pular etapas da sua vida. Permita que Cristo tire antes as coisas, varra essa casa, acenda as luzes e te ajude a mobiliar essa casa com virtudes, com prática da justiça, com obediência e muitos outros valores de caráter, de princípios cristãos que precisam estar no seu coração. Que Deus possa te abençoar e até a próxima lição.